capítulo 17, culto de missões. Estou muito feliz que minha irmã está ali. Amém. Meu amigo também, Ítalo. Como diz o pastor, meu discípulo. Tá indo aí, uma hora vai dar certo. Amém. Agradecer a irmã Cristiane também. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Irmã Cristiane que mandou mensagem para minha esposa e ela já respondeu, irmãos. Nem me perguntou. Então já sabe a dica, né? Já fala com ela que ela já tá bom, tá tudo certo. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos sair daqui cheios, meu Pai, da Tua palavra, cheios da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que não seja, meu Pai, uma palestra qualquer, mas que tenha intervenção, meu Pai, do Teu Espírito Santo sobre o coração de cada um, e que possamos sair daqui, meu Pai, absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Declaramos total dependência do Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. E assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje culto de missões, e eu falei: Senhor, qual é a palavra? Porque eu de mim não tenho nada para dizer, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E o Senhor então me deu essa palavra. E um tema que o Senhor me deu é: o que fazer quando a fonte seca? E hoje culto de missões, e eu pensando: Senhor, vai ser uma palavra para encorajar, para abençoar, para animar. Mas é que nós estamos vivendo em tempos de crise, irmãos, em qual a dificuldade está muito grande. E a maior luta do ser humano foi e sempre vai ser a sobrevivência. E nós, como os cristãos, que temos missão no nosso sangue, não conseguimos sobreviver sem Jesus. Amém? E eu quero começar falando sobre Elias, um homem que foi um grande missionário e que tem muito, irmãos, muito a nos ensinar a cada dia. Toda vez que você lê a história de Elias, você vai descobrir inúmeras qualidades que Elias tinha. E nessa noite Deus tocou meu coração para falar sobre algumas. Mas eu quero ser obediente, não quero passar do tempo, amém? E eu quero começar falando do primeiro versículo, que fala que Elias, o tibista, dos moradores de Gileade. Como o pastor falou aqui, Deus não escolhe aquele que tem um currículo grande. E eu fui ver esse Tíbia, ou Tibé, é uma cidade que fica escondida nas montanhas de Gileade, que inclusive Gileade também foi a cidade de Jefté. E eu fiquei pensando, a primeira coisa que a gente aprende com Elias é que Deus não precisa de estrela. Hoje em dia o mundo é movido por fama, e Deus não precisa que você tenha milhões de seguidores no Instagram
para você começar a fazer missões. Então a primeira coisa que a gente aprende é que não precisa ser estrela nem um astro para fazer missões, porque Deus te conhece e Ele olha para você e te dá um propósito, não como uma pessoa que você é ou que você tem, mas o que Ele vê que você pode fazer na casa dele. A palavra do Senhor diz que Deus manda Elias para diante do rei. Deus está ali diante do rei. Agora você imagina, pastor, uma pessoa de uma cidade que é praticamente conhecida, uma cidade bem escondida, não tinha fama, não era conhecido, mas agora ele está diante do rei. Olha o que Deus faz. Deus pega uma pessoa que talvez ninguém nem conhece e coloca para falar, para ser instrumento dele diante do rei. Então Deus pega o pequeno e coloca diante do rei. Para quê? Para ser aplaudido, irmãos, para ser instrumento de Deus. Então Elias está ali de frente ao rei, para ser instrumento de Deus e para falar: o Deus vivo me mandou aqui, e segundo a minha palavra não irá cair nem chuva e nem orvalho. E a palavra do Senhor diz que então Deus manda ele sair dali e ir para onde? O deserto. Agora se põe no lugar de Elias. Levanta a mão aqui, quem quer ir para o deserto? Ninguém, irmãos. Porque o deserto para a gente é visto como um lugar de humilhação, é visto como um lugar de luta, um lugar de prova. Ninguém quer ir para o deserto. Mas Deus manda ele ir para onde? Para o deserto. Quer ver outra coisa que a gente aprende com Elias? Não queira ser astro. Deus vai te colocar exatamente onde Ele quer. Mas tem que ser uma pessoa obediente. Então Deus fala para Elias, para ele ir e ficar na beira do riacho. E a Bíblia diz que Deus fala: ó, eu vou mandar uns corvos te alimentar. Se você for analisar o animal, o corvo, ele é um animal que pode se dizer assim, ele é muito egoísta, irmãos. Não é um animal que se divide as coisas. Pelo contrário, né? Começou esse negócio de espantalho nas roças de milho, porque os corvos iam lá e destruíam tudo. Agora você imagina o corvo pegar alimento e levar para o servo de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que as coisas de Deus não são naturais, elas são sempre sobrenaturais. E às vezes a gente quer que aconteça do nosso jeito e no tempo nosso. Hoje eu estou precisando disso, Deus, estou precisando disso. Ele sabe que você precisa, só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a Bíblia diz que então, todo dia de manhã os corvos levavam alimento, carne e pão, de manhã e no começo da noite. Só que a Bíblia diz no versículo 7: e sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou. E foi aqui que Deus me deu o tema. O que fazer quando a fonte seca? Você está no meio do deserto, irmãos. Você precisa no mínimo de água. E o que fazer agora que não tem água? Como se não bastasse simplesmente você estar no deserto e não ter água. Deus está falando com muitas pessoas aqui que talvez você esteja nessa situação. Elias não estava indo contra a vontade de Deus. Elias estava no lugar que Deus mandou e estava do jeito que Deus mandou. E talvez você está se sentindo assim. Eu estou aqui. Deus mandou eu estar aqui. Foi desse jeito que Deus mandou. E por que a fonte secou?
Talvez você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, e você quer que ele esteja aqui, mas Deus vai armar uma situação para que isso possa acontecer. E agora, o que fazer quando a fonte seca? Esses dias eu estava ali trabalhando, pastor Romário, e uma das minhas ferramentas principal estragou. Falei assim: amor, minha ferramenta estragou. Aí ela: e agora? Falei assim: não sei. Fui lá, pastor, olhei o saldo dos cartões. Um tinha uma pequena parte, o outro tinha uma pequena parte. Falei assim: irmãos, eu determinei. Falei assim, porque a ferramenta que eu tinha, o irmão Jefferson conhece de ferramenta, era uma ferramenta de amador. E muitos anos ela me serviu. Falei: agora eu quero uma ferramenta profissional. E eu vi o valor, pastor Romário, faltava R$100. Faltava R$100. E eu falei para a irmã Fagner assim, eu falei assim: amor, tá faltando R$100. Eu lembro que eu fechei os olhos e falei assim: Senhor, e agora eu preciso de R$100. Pronto, irmãos, não falei mais nada. Porque às vezes a gente dobra o joelho com o pensamento em tantas coisas, pastor. E a gente começa a conversar com Deus, mas a nossa cabeça não está em Deus. E às vezes, irmão Luciano, a gente só fecha o olho. A sinceridade é tão grande do nosso coração que em poucas palavras Deus já entendeu e escutou e preparou tudo. E eu lembro que era 10:30 da noite, bateram no portão. E eu já tinha até esquecido da ferramenta. Bateu no portão, fui lá fora. E era um cliente, ele falou assim: eu estava fazendo um orçamento lá em casa. Hein? Do nada eu falei assim: moço, eu vou lá. Porque para quem não entende, né? Uma coisa falou para ele, uma coisa me falou, eu senti uma coisa assim, eu vim aqui. Mas para nós, irmãos, que somos servos de Deus, foi Deus que tocou no coração dele e falou: vai lá. E aí ele chegou ali, bateu no portão e falou assim: aquele orçamento lá é porque eu estou meio sem dinheiro, mas eu pensei o seguinte, tem uma proposta para te dar. Falei: pode falar. Ele falou assim: eu vou te pagando aos poucos, e aí quando eu terminar de te pagar, você começa a fazer. Falei: tá bom. Aí ele falou: então tá aqui, R$100. Falei assim: glória a Deus, é benção. E eu lembro que eu falei desse jeito: é benção. Aí ele: oxe, é benção? Eu falei: é benção. É benção de Deus, que eu estava precisando exatamente R$100. Ele: moço, eu estava lá em casa, eu senti uma coisa assim. Eu falei: eu vou lá. Eu falei: é benção. Foi Deus que mandou você vir aqui. Então, irmãos, quando a fonte seca, não tem para onde correr. É Deus. E muita gente tem sucumbido na fé, porque na hora da dificuldade, ao invés de continuar no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, se apavora e quer pular do barco, irmãos. O que fazer quando a fonte seca? Permaneça na presença de Deus. Faça como o rei Davi. Eu posso perder tudo, mas não tira a tua presença de mim, não. Porque tem um ditado aí no mundo, pastor Antônio, que quando alguém é roubado, a pessoa já fala: entrega tudo. O que importa é a sua vida. Depois você consegue outro, consegue de novo. E no mundo espiritual é assim. Não fico com medo de perder nada, não, irmãos. Fico com medo de perder a presença de Deus, porque com a presença de Deus nós podemos todas as coisas. O nosso Deus é grande e é maravilhoso. Então Deus manda ele ir até Serepta, onde tem uma viúva. E o que eu acho lindo, irmãos, que as coisas de Deus, ela nunca vai ser do jeito que a gente imagina. Porque aos nossos olhos, ele saiu daqui do deserto, a fonte acabou, os animais estavam trazendo comida para ele, agora ele vai para um palácio. Porque ele está na direção de Deus. A gente pensa assim: agora eu vou para um lugar bom, já saí dessa prova, eu vou para outra. Agora só vitória. E a Bíblia diz que Deus manda ele ir para a casa de uma viúva. E quando ele chega lá, irmão Jefferson, eu acho que se fosse um de nós ia falar assim: eu não vou servir a Deus, não. Eu já saí dali, do deserto.
Eu vim para cá. Essa mulher não tem comida nem para ela, imagina para mim. A Bíblia diz que ele encontra aquela mulher colhendo graveto. E ele fala assim: assim diz o Senhor, traz um bocado de pão, um punhado. A Bíblia diz um punhado. Então a gente entende que ele estava com muita fome, irmão Jefferson. Traz um punhado de pão para mim. Aí ela fala a verdade: ó, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite, um pouquinho de farinha, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois que a gente comer, a gente vai morrer, porque não tem mais nada. E aí o profeta fala para ele: ó, você faz assim, traz a farinha aqui para mim, mas você vai fazer desse jeito. Você vai fazer primeiro para mim, depois você come o seu filho. Nenhuma mãe em sua sã consciência faria isso. Tirar da boca do filho para dar para uma pessoa que você nunca viu. Mesmo que chegue falando, bate lá na sua cara: eu sou um profeta, eu quero a comida. Aí você fala assim: não, só tem para mim. Não, primeiro para mim. Ninguém vai fazer isso. E esses dias eu passei por um aperto. Mas a irmã Fagner, Ana, recém-nascida, e pastor, chegou o tempo da luta. Parece que tudo assim ficou conspirando contra. E aí minha tia fez uma marmitinha e levou pra gente. E a gente achou estranho, né? A gente ficou... E o homem da casa, ele se sente constrangido. E eu fiquei meio assim, mas fiquei calado, irmãos. Porque às vezes a gente vai na ignorância, irmã Conceição. Não quero, não precisa, ninguém está precisando disso. A gente vai na ignorância. E Deus está falando com pessoas aqui. Pela ignorância você acaba perdendo sua bênção. E eu aprendi uma coisa muito linda, porque ela entregou e eu fiquei calado. Aí no outro dia, eu fui levar a vasilhinha dela. Aí minha tia falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Você não ficou chateado não, né? Eu falei assim: não. Eu não. Fiquei não. E ela falou assim: não, pois é, porque era a única mistura que eu tinha. Mas quando eu fiz, que eu levei para você, eu senti um alívio muito grande. Eu senti um alívio muito grande. E quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação. E eu recebi a ligação e minha irmã pediu para eu ir na casa dela. E eu fui. E quando chegou lá, ela me deu tanta carne que eu vou abrir aqui para você ver. Ela abriu o congelador, pastor, as carnes caiu. E ela falou bem assim: e eu aprendi isso com Deus. Humildade não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. E quando você é humilde o suficiente para ser abençoado, automaticamente Jesus abençoa quem está te abençoando. Não foi assim a promessa que Deus fez a Abraão? Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Então tenha humildade
suficiente para ser abençoado por alguém. Porque talvez sem você saber, só por você ser abençoado, você está sendo abençoador de alguém. E assim aconteceu com essa mulher. Ela fez o que aquele homem falou, e Deus abençoou. A Bíblia diz no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então eu entendo, irmão Thalita, que não importa a situação que esteja acontecendo, pode não ter chuva, pode não ter dinheiro, pode não ter emprego, pode não ter nada, mas se Deus prometeu e falou, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que o filho dessa mulher adoeceu muito, foi se agravando cada vez mais, e a Bíblia diz que o filho dela ficou sem nenhum fôlego. E a Bíblia diz que essa mulher começou a questionar o homem de Deus. Por um acaso você veio aqui para me julgar? O que tenho eu contigo? Por que meu filho morreu? Por um acaso você veio trazer juízo para minha casa? Começou a culpar ele, irmão Jefferson. Muitas vezes um missionário vai ser julgado, muitas vezes por uma coisa que ele nem fez. Mas a Bíblia diz que Eliseu não fica debatendo, irmão Jefferson. Porque se fosse um de nós, ia falar assim: não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Por que você está me acusando? A Bíblia diz que ele pega o menino nos braços e leva para onde? Para o quarto dele. E eu, irmãos, eu sou muito, a irmã Fagner sabe que eu sou muito chato com o quarto. Eu não sei você, mas no meu pensamento, se o seu quarto é bagunçado, sua vida também. Porque o nosso quarto é o nosso lugar de oração. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha o quê? A porta. É um lugar de intimidade, você com Deus. Quando eu me converti, pastor, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu até falei para o senhor. Eu sonhei, irmãos, que do jeito que eu estava, alguém sentou na cama. E eu senti alguém sentando na cama. Só que no sonho, quando ele é espiritual, você não consegue falar, você não consegue se mexer, você não consegue abrir o olho. E você fica ali meio que, só gemendo. Você não consegue abrir a boca, você não consegue falar nada. E aí, irmãos, eu senti que essa pessoa levantou rápido, pastor. Sentou devagar, levantou rápido. E de repente eu senti como se alguém estivesse em pé. Um pé aqui e outro aqui em mim, em cima da cama. Que quando você fica em pé, a cama afunda muito, porque o peso está só num lugar. E eu senti que tinha alguém em pé em cima de mim. E de repente eu vi o céu se abrindo. E eu vi muitas estrelas e vi um senhor lá no céu. Um homem bem velhinho. E quando eu queria mais ver o rosto assim, eu senti que alguém triscou no meu joelho, pastor. E eu acordei. No quarto, irmãos. O quarto é um lugar de oração. A Bíblia diz que Eliseu ora por esse menino, pede para Deus que a alma dele volte, e a Bíblia diz que ele reviveu. A Bíblia diz que Elias entrega para ele, para a viúva, o filho dela, e olha a felicidade daquela viúva. Tinha perdido o seu filho, mas Deus o trouxe de volta. Então fez ela saber que Elias era realmente um homem de Deus. E o que nos faz ser um servo, um homem, uma mulher de Deus, é as nossas atitudes quando a gente recebe uma calúnia, uma crítica, e a nossa reação de fazer
com que nós diminuamos e Deus cresça. Porque o que ele fez aqui, homem nenhum poderia fazer, se não fosse o próprio Deus, porque ele que dá e que tira a vida. Então outra coisa que eu aprendo, quando você ajuda um homem de Deus, ainda que você parece que perdeu tudo, como seu filho, mas Deus traz de volta. Porque fazer a obra de Deus é o melhor investimento que a gente pode fazer. Você nunca vai perder, irmão, se você estiver investindo em Deus. E eu estava vindo no caminho e Deus falou no meu coração, irmã Cristiane, para eu te falar assim: às vezes as pessoas olham pra gente como se a gente não tivesse nada, sabe? Mas Deus manda te dizer que lá no céu tu vai ser recompensada. E todo choro cessará. Porque o que Deus tem preparado pra gente, irmãos, é muito grande. Às vezes você olha para alguém aqui e não dá nada por ela. Fulano não tem nada e é servo de Deus. Mas o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmãos, é tão grande que o coração do homem nunca vai poder imaginar. E para finalizar, eu vou dizer Romanos capítulo 8. Romanos 28, capítulo 8. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele chamou segundo o seu propósito. Então não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que esteja acontecendo, creia no seu provedor, não creia na provisão. Porque o seu provedor pode prover muito mais coisas do que você pode imaginar. Às vezes a gente fica só circulando em volta da provisão. Não, Deus vai prover isso e eu quero a provisão. E a gente para de olhar para o provedor. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que os irmãos permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor não é em vão. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.